Oi, Keka, é Mari. Eu vim falar um pouco sobre. Um pouco muito, porque eu duvido que esse vídeo vai dar só 3 minutos. Mas eu vim falar sobre os protestos em relação a Floyd, vim falar sobre o atual governo em relação a isso, em relação ao racismo no Brasil constante. Bom, eu vou começar falando sobre os protestos nos Estados Unidos. E esses protestos não foram apenas pelo fato de Floyd ter sido morto, porque tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, muitas mulheres, homens e crianças negros são mortos só pela cor da pele, só pelo racismo das outras pessoas. E só que a morte de Floyd, ela não foi só uma morte, ela foi uma morte que deixou bem claro o quanto aquele policial via Floyd como apenas uma pessoa negra e não como uma pessoa, sabe, com o descaso que Floyd foi morto. E esse descaso, o jeito que ele foi morto, é o mesmo descaso que eram tratadas as pessoas negras há 300 anos atrás, sabe, como escravos, como seres sem alma, sem direitos. E Floyd foi pacífico desde o momento que ele foi retirado da sua casa até o momento que ele foi morto. E mesmo assim, ele foi morto com extrema brutalidade. Esses protestos não são só por Floyd, são por muitas outras pessoas que tinham sido mortas naquele período e só pelo racismo. E é um combate que já devia ter sido feito há muito tempo. É uma coisa na qual as pessoas negras têm lutado há muito tempo, sabe? É uma coisa que a gente não devia ter que lutar, sabe? Ter os mesmos direitos que uma pessoa branca, ter a equidade que a gente precisa ter para conseguir conviver no mesmo meio que uma pessoa branca. Porque a gente não tem as mesmas oportunidades, nem a mesma criação e muito menos a mesma segurança. E esses protestos, eles tiveram uma grande repercussão, tanto na internet quanto nas ruas. E foi levantado a hashtag Black Lives Matter. Mas a gente não pode falar Black Lives Matter sem antes falar vidas pretas importam. É importante sim esses protestos que estão tendo nos Estados Unidos, mas a gente devia ter tido esses protestos em relação a Floyd, em relação às pessoas negras aqui no Brasil há muito tempo. Aqui no Brasil, uma criança negra é morta a cada 23 minutos e ninguém tá vendo, sabe? E as que foram reportadas, o João Pedro, a Ágata, são muito tristes. E teve ainda esse menino de 5 anos que morreu ontem, depois que a patroa branca de uma empregada negra deixou a criança dessa empregada negra num elevador para ir procurar a mãe dele, porque ela não tinha paciência de ouvir a criança chorando. É um grande descaso. E depois de 20 mil reais, ela foi solta e está respondendo em liberdade. E ela não foi noticiada, o rosto dela não apareceu na televisão, porque, como mulher do prefeito, ela pediu para que não fosse mostrado o rosto dela. E assim foi feito. O grande descaso que tem em relação às pessoas negras no Brasil é muito, mas é muito grande mesmo. É um descaso que chega a ser assustador. Em tempos de isolação e de isolamento social, crianças negras não podem ficar dentro da própria casa, porque elas são mortas dentro da própria casa. Como se isso não bastasse, como se não bastasse essa grande massa de mortes em relação às pessoas pretas dentro do Brasil e nos Estados Unidos, a gente tem também um governo e apoiadores desse mesmo governo que mostram uma grande supremacia branca, fazendo gestos e coisas que mostram como eles se sentem superiores por serem brancos. E a gente não tá, eu não tô falando aqui de privilégio branco, de se você sabe que você tem um privilégio, como não usá-lo, ou, sabe,
como respeitar as pessoas que não têm esse mesmo privilégio. Eu tô falando sobre ter esse privilégio e se sentirem superior em relação a esse privilégio. E eu não tô falando de uma pessoa normal, eu tô falando do presidente do meu país. Então eu me sinto muito ameaçada a partir do momento que uma pessoa que devia estar tomando conta do meu país e cuidando do que é importante, cuidando da minha segurança e da segurança da minha família, como pessoa negra, eu me sinto mais ameaçada pelo meu presidente do que por qualquer outra pessoa. E tem também os apoiadores desse mesmo governo que fizeram um protesto em Brasília e eles se manifestaram como um grupo chamado Ku Klux Klan, que era um grupo extremamente racista. Ainda nem é uma palavra suficiente, mas eles se vestiam de branco para mostrar como eles eram superiores e tinham o direito de matar qualquer homem, mulher ou criança negra que eles encontrassem. E em pleno 2020, ver pessoas assim no meu país me deixa extremamente assustada, porque já é um momento difícil, já é um momento triste e cansativo para todo mundo. Mas a partir do momento em que meu próprio governo piora essa situação, que em vez dele passar segurança, ele passa mais medo, ele mata mais e mais irmãos e irmãs que eu tenho, ele mata mais e mais pessoas pretas, mais e mais eu tenho medo desse governo e medo do que pode acontecer comigo enquanto ele estiver no comando. E é mais ou menos isso que eu tenho pra falar no vídeo, porque não podia passar de 3 minutos e já tá com 7 minutos. Queca, assiste até o final, por favor. E é isso que eu tenho pra falar. O resto eu vou deixar meio que no texto. Saiu meio feio porque não sei falar direito em câmera. Mas é nóis, eu tô com saudade, fica em casa. E é isso.